Primeira epístola do apóstolo São João, no capítulo 4, a partir do versículo 7. Aleluia. A partir do versículo 7, primeira carta do apóstolo São João, no capítulo 4, a partir do versículo 7. Aleluia. Amém. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. Nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeita a sua caridade. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que ele nos deu do seu Espírito. Senhor Deus, Pai amado, Pai bendito, graças te damos nesse instante, Pai querido, por nós ter mais uma porção da tua palavra lida em nosso meio. Senhor Deus, tenha misericórdia de nós. Abençoa-nos mais uma vez, como o Senhor tem sempre nos abençoado. Ajuda-nos, que a graça do Senhor possa manter-nos unidos na tua presença. No nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nesta noite eu quero falar sobre assentados em lugares celestiais. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Amém. E irmãs. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um. Amém. Mais uma vez estamos aqui em Garapé para companheirismo, para trazer mais um pouco da palavra de Deus. E assim, temos um momento de adoração ao Senhor. No próximo sábado, dia 8, nós teremos Santa Ceia, a Ceia do Senhor, 8 de outubro. Muito bem, assentados em lugares celestiais. O que é estar assentado em lugares celestiais? O que é estar juntos, assentados em lugares celestiais? Existe algum lugar aqui na Terra que seja celestial? Existe algum lugar aqui na Terra que você possa fazer uma visita, que possa viajar, que possa tirar um fim de semana e dizer, aqui é um lugar celestial? Não. No melhor sítio, na melhor fazenda, ou em qualquer lugar que vocês possam sentar com o irmão e irmã, desfrutar de uma boa brisa do mar, de um bom cheiro de orvalho pela manhã, de um bom frescor da tarde, ainda
com gente, com irmãos, ainda esse lugar ainda não é um lugar celestial. Nós, como cristãos, tendo o Espírito de Cristo dentro de nós, independentemente de onde nós estejamos, podemos formar ali e trazer a atmosfera de um lar celestial. Amém, irmão? Amém. Você pode estar em qualquer lugar, até mesmo uma zona de guerra. Você pode estar mesmo em lugares como a Síria, como o Líbano. Você pode estar em lugares terríveis, desde que você, como a Bíblia diz, onde estiver 2 ou 3 reunidos em torno do meu nome, ali você pode provocar, pode construir, levantar uma atmosfera para que o céu esteja ali. Amém, irmãos? Amém. Para que esteja ali. Agora mesmo, nós, no mesmo Espírito, porque não existe atmosfera celeste, não existe lugares celestiais, se todos ali no mesmo lugar não pensam a mesma coisa. Paulo disse: irmãos, quando vos ajunteis, cada um digais a mesma coisa. Amém, irmão? Amém. Então não existe lugar celestial, não existe uma igreja, um ambiente, um povo, que seja 10, 15, 500, 1000, ou 1500, 2000, 5000, onde cada um tem um pensamento diferente, onde cada um tenha uma ideia, uma ideologia, um pensamento, uma razão. Se todos ali não mantêm o mesmo sentimento, se todos ali não mantêm o mesmo padrão, a mesma fé, o mesmo nível, se todos ali não estiverem em comum acordo, não tem ali um lugar celestial. Não existe ali um lugar celestial. Existe sim um ajuntamento de confusão, um ajuntamento de confusões, um ajuntamento de falácia, de mexerico, existe um ajuntamento de disse-me-disse, mas não um ajuntamento onde se assenta e traz aquela atmosfera celestial onde nós podemos ter a presença de Cristo. Os irmãos estão me entendendo? Amém. Então, observe que Jesus disse quando estava aqui na terra, ele disse: se 2 ou 3 estiver reunido em torno do meu nome, ali eu vou estar. Mas ele disse mais ainda. Ele disse o seguinte: a prova de que vocês me amam é se cada um de vocês ama uns aos outros. E nisto conhecereis que sois os meus discípulos, se amardes uns aos outros. Os irmãos estão entendendo? Mas aonde se assenta num lugar que se diz celestial e se aborrece uns com os outros? E se aborrecem uns com os outros? A irmã não fala com o irmão, o irmão não fala com outro irmão, a irmã passa de frente do outro irmão, não lava o pé daquela irmã na Santa Ceia, não dá um Deus abençoe na hora que chega, na hora que sai. Ela vai, cultua a Deus, ela vai, ora a Deus, ela vai, entrega seus dízimos, ela ouve a palavra, ouve a pregação do pastor, e assim canta, bate palmas e tudo mais, mas existe indiferença ali dentro entre os irmãos. Existe uma indiferença ali entre um e o outro, desenvolvendo um sentimento estranho. Não foi isso que o profeta disse. Não foi isso que o profeta nos ensinou. Amém, irmãos? Amém. Então observe bem que quando nós estamos assentados em lugares celestiais, isso quer dizer que nós podemos ter a capacidade de trazer a atmosfera do céu. Porque, veja bem, quando se tem um culto, por exemplo, deve ter uma preparação, tanto para quem vai para o culto, e tanto para quem vai pregar naquele culto. Deve ter uma preparação. Para quê, pastor? O membro deve estar em espírito de adoração, o diácono deve estar em espírito de oração,
O porteiro deve estar em espírito de adoração. Os auxiliares devem estar em espírito de oração. Os membros que vai ouvir a palavra devem estar em espírito de oração. Para quê? Para que todos estando nessa atmosfera, possa todos juntos, naquele momento de culto, estar assentado realmente em lugar celestial. Amém, irmão? Amém. Para que possamos trazer a atmosfera do céu. A atmosfera que vem do céu. E aí, quando aquela atmosfera, que nós chamamos de unção, aquela atmosfera vem e todos ali reunidos, assentados, juntos, em lugares celestiais, quando tudo está coordenado, quando há um respeito, quando há uma verdade naquela adoração, quando há uma sinceridade naquele amém, quando há uma sinceridade naquele glória a Deus, quando há uma sinceridade nisso e naquilo outro, quando há uma sinceridade nisso, nós podemos observar que nós temos ali a oportunidade de Deus nos abençoar. Amém. Temos ali a oportunidade de Deus estar nos abençoando, nos dando força, nos dando então o que nós necessitamos na realidade do culto. Os irmãos me entendem? Amém. Na realidade do culto. Então observe bem que existe, por exemplo, pessoas que ele não constrói um ambiente de culto. Existem pessoas que já vai para o culto de forma desconstrutiva e não construtiva. Já existem pessoas que já vão para o culto sobrecarregado. Já vai pessoas para o culto. Às vezes tem membros que já vão armados. E o profeta disse que nós temos que, quando nós formos cultuar a Deus, devemos estar totalmente desarmados. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Amém. Já tem pessoas que vão ao culto para tratar de negócio. Ah, é porque tem tanto tempo que eu não vejo fulano. Ah, é porque existe tanto tempo que eu não vejo Beltrano. Ah, é porque eu tenho que encontrar o irmão, porque eu tenho que dar a ele tal coisa. Eu tenho que entregar para ele tal coisa. Eu tenho que ver aquele irmão para nós combinar um trabalho. Eu tenho que ver o pastor porque eu tenho que falar com ele sobre isso. Já não é mais um culto. Já não há mais uma precisão. Já não há mais uma necessidade de cultuar a Deus. Não há mais aquela liberdade, aquele gozo de se sentir, aquela vontade, aquele desejo de estar na presença de Deus. Por isso que certas coisas, elas não funcionam como deveriam funcionar. É por isso que existem muitas igrejas que elas estão entrando no formalismo. Muitas no formalismo. Por quê? Porque o ambiente de culto, o ambiente de reunião, o ambiente de adoração não está sendo construído desde casa. Desde quando sai de casa, desde quando você vai tomar seu banho, vestir sua roupa, pegar sua Bíblia, seu inário. Às vezes o ambiente de culto não acontece aquela atmosfera do céu. E assim nós não temos aquela liberdade total de adoração, de culto, de derramar de lágrimas, de soluço, como diz o profeta, de aquelas coisas todas. Por quê? Porque o ambiente de culto não está sendo construído. Se as pessoas observar, nós estamos vivendo numa era de Laodiceia, na era de Laodiceia, onde os próprios crentes da mensagem, colocando-se a nível de tantos anos atrás, comparando com os anos de hoje, o envolvimento tanto dos crentes com as coisas seculares dessa vida, a falta de tempo de oração, a falta de tempo de dedicação à leitura, a falta de tempo de culto doméstico, a falta de tempo para outras coisas concernente à consagração, concernente à sua consagração, muita coisa dessa era de Laodiceia tem sugado o poder das pessoas. Tem sugado.
Aí vem o profeta e diz na mensagem uma igreja enganada pelo mundo. Ele diz que assim como Sansão permitiu que o seu poder fosse retirado dele, quando ele então revelou o seu segredo, assim também é a igreja. Tem perdido seu poder para juntamente com o mundo, na qual tem revelado o seu segredo para o mundo. E aonde está a chave? Aonde está o segredo? Aonde está o segredo de boas vitórias? Onde está o segredo de bons cultos? Onde está o segredo de boas conquistas? Onde está o segredo de cultos de choro, de lágrimas? Onde está o culto de desespero? Onde está o segredo de cultos de desesperos? Onde está aqueles cultos de arrependimento, de confissão? Onde está o segredo dessas coisas? O que aconteceu? O que aconteceu é que Satanás descobriu esse segredo e retirou o poder da igreja, e retira o poder da igreja. As pessoas estão mais ocupadas com suas caras enfiadas em televisão, em internet, em videogames, em novelas, cruzando informações, perdem muito tempo nas redes sociais, bate-papo nas redes sociais. As pessoas se preocupam muito em costurar o seu tempo, preocupam muito em estar com familiares, preocupam muito em estar viajando, preocupam muito em adquirir uma nova casa, procura muito adquirir um novo carro, procura muito, tudo bem, essas coisas são relevantes. Mas quando essas coisas atrapalham o nosso nível espiritual diante de Deus, quando o nosso termômetro espiritual, na presença de Deus, começa a diminuir, é porque Satanás está chegando perto. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Amém. Então observe bem que nós estamos vivendo num tempo terrível. E aí quando certas coisas vão perdendo, outras também vai dando forma, vai tomando forma, que é esta escritura que nós acabamos de ler. Aí começamos a perder o afeto natural. Aí começamos a perder o sentimento pelas pessoas. Começamos a perder o sentimento. Porque aí começamos deixando de amar a Deus. E se nós deixamos de amar a Deus, pode ter certeza que nós não vamos amar os irmãos também não. Porque a Bíblia diz que aquele que ama a Deus, ame também os seus irmãos. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Ame também os seus irmãos. Glória a Deus. Porque aquele que ama a Deus também ame os seus irmãos. E aí, nós estamos tão ocupados em amar nós mesmos. Nós estamos tão ocupados em amar nós mesmos. Estamos tão ocupados em estar bem com nós mesmos. E aí, nós esquecemos de amar uns aos outros. Evidentemente que este amor uns aos outros não é aquele amor pegajoso, não é aquele amor melancólico, não é aquele amor, como diz, né? Um dia um irmão chegou para mim e falou assim: um dia um irmão chegou e falou assim: o irmão não me ama tanto que ele não para de sair de casa. Eu falei: irmão, isso não é amor não. Isso aí não é amor. A Bíblia diz para você retirar o pé da casa do teu irmão, para ele não ficar já enjoado da sua presença. Isso não é amor. Os irmãos entendendo, irmãos? Amém. Quando nós estamos falando de amar uns aos outros, não estamos falando de amor pegajoso, de amor açucarado, esse amor que entra e sai, esse amor. Não, está falando de um amor onde a Bíblia diz que quando aquele irmão está passando por necessidade, eu posso orar por ele, posso colocar ele na minha oração, amém, irmãos? Amém. Tomar os seus sentimentos, passar para mim. Os irmãos entendendo? Amém. Em outras palavras, se você está triste, eu também estarei. Se você está alegre, eu também vou me alegrar. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Então o que acontece é,
fulano de tal. Hoje está tudo invertendo, as pessoas estão invertendo. As pessoas se alegram e você não se alegra junto, porque entra um espírito de inveja. Se o irmão comprou uma casa boa, você diz, porque eu também não tenho, eu sou melhor que ele. Em vez de se alegrar porque ele comprou uma casa nova, ô irmão, Deus te abençoe. Que graça, que maravilha de bênção de Deus te deu. Amém, irmão? Amém. Não entre um espírito faccioso. Se a irmãzinha chega bem arrumada na igreja, com um calçado novo, um vestido novo e assim por diante, fulano tal já comprou roupa nova, já veio com roupa nova na igreja, já comprou calçado novo. Tinha que ficar feliz, graças a Deus que esse irmão está vestindo bem, essa irmã está se calçando bem e assim por diante. Amém. Desde que ela seja dizimista, desde que ela seja ofertante, desde que ela obedece a palavra, Deus abençoe, amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Mas esse sentimento começa a se esvaecer, esse sentimento começa a perder e assim por diante. Vejam bem, nós estamos vivendo numa era onde o espírito de Laodiceia está sugando este amor, sugando esse sentimento bendito. Porque, vejam bem, o profeta irmão Branham, ele ensinou para nós que existe 2 tipos de amores. E existe o amor filho, o amor ágape. O amor filho, você desenvolve ele para muitas coisas. O amor ao dinheiro, o amor ao cargo, o amor à esposa, o amor ao filho. Esse amor que você mata. Esse amor carnal, esse amor animal, amor filho. Que é esse amor que você mata alguém por pisar no seu dedo. Não que o cristão faça isso, mas o mundo está fazendo isso. Os irmãos estão entendendo? Amém. Mas o mundo está fazendo isso. Hoje, se você passar numa rua e um cachorro estiver na rua e você dizer, sai cachorro, para você passar com o seu carro, se o dono ver, dependendo do espírito tá nele, ele fala, você mexeu no meu cachorro, mata você. Porque essa é a natureza das pessoas hoje que tem perdido o afeto natural. Diz Paulo que chegaria um tempo que as pessoas perderiam o afeto natural. O afeto natural. O que é afeto natural, pastor? Afeto é aproximação. Afeto é aquilo que você se aproxima. Afeto é aquilo que você aproxima. O afeto, tem pais que já não sentem mais nada pelo seu filho, já tem filho que não sente mais nada pelo pai, já tem crente que não sente mais nada por Deus. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Amém. Sem afetos. Afeto é uma aproximação. Então nós observamos que este amor, ele está sendo mal colocado, mal representado, mal distribuído e mal ensinado pelas pessoas. E existe aquele amor ágape, que é o amor genuíno, o amor de Deus, que é aquele amor que perdoa, amém, irmãos? Amém. Que é aquele amor que redime, é aquele amor que faz amar, que faz você amar até mesmo o seu pior inimigo. É aquele amor que faz você amar até mesmo quem te odeia. É aquele amor que faz você amar até quem te persegue. Amém, irmãos? Amém. A Bíblia diz que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem. Amém, irmãos? Amém. Você ora por aqueles que te perseguem? Amém. Você ora por aqueles que dizem mal de você nas suas costas? Você ora por aquele que só quer o seu mal? Você ora por aqueles que só quer ver você lá embaixo? Você ora por aqueles que dizem tudo contra você? Você ora por aqueles que só quer ver a sua mal? Você ora por aqueles? Você ora por aqueles? Ou você ora por aqueles que te bendizem? Ou você ora somente por aqueles que querem o seu bem? Ou você ora somente por aqueles que querem você feliz? Ou você ora somente por aqueles que querem você no seu meio? Não, irmão. A Bíblia diz, se você orar somente por aqueles que te amam, que bem faz isso? Que bem faz isso?
Mas o amor divino, o amor ágape de Deus, é aquele amor que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Amém, irmãos? Amém. Que perdoou um homem como eu e perdoou um homem como você, na qual mereceríamos o juízo, o julgamento. Tal amor tem perdoado. Amém, irmãos? Amém. Então o verdadeiro amor perdoa. Amém. O verdadeiro amor. Amém. Então veja bem que nós estamos vivendo num tempo em que esse poder, esse sentimento, tem sido extraído, sugado das pessoas. Sabe? Tem extraído. O profeta Irmão Branham chega a dizer numa mensagem, não sei se os irmãos já leu ela, o Irmão Branham chega a dizer numa mensagem que quando terminava o culto, presta atenção, que quando terminava o culto, depois que terminava, os irmãos ficavam lá fora, uns apertando a mão do outro, uns abraçando um ao outro, chorando uns com os outros, entristecidos porque o culto tinha acabado e tinha que esperar o outro no outro dia, na outra semana. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Eu já li. Já leu? Amém. Chorando por causa disso. Irmão Branham disse que se terminava o culto, ficava lá fora, apertando a mão do outro, e abraçando, e as irmãs abraçando irmãos, e irmãos abraçando irmãos, chorando, e soluçava de choro, triste porque o culto tinha acabado, e agora eles só iam se ver no próximo culto. Amém. Hoje em dia termina o culto, tchau, tchau, já pega o carro e vai embora, não sei o quê, e os irmãos lá não quer ter aquele companheirismo. Quem tá entendendo, irmãos? Amém. Se tiver na chuva, você vai na chuva. Se tiver isso, você vai nisso. Se tiver naquilo outro, você vai naquilo outro. Aí, os irmãos estão entendendo, irmãos? Amém. É. Termina o culto e passa todo mundo no outro. Parece que tá passando em frente de um poste. Parece que tá passando em frente de estaca. Parece que dentre eles, não quero que associa, associa com o Beltrano, associa com... Já não tem... Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Amém. E o povo não vê isso. E o povo não vê essas coisas. E pensa que está tudo bem, e pensa que está tudo normal, e pensa que está todo mundo... Só porque vai ali, canta 2 hinos, 3 hinos, e assim por diante, tem um tempinho de bater palma, e o pregador traz uma mensagem, e traz um pouquinho de movimento, um pouquinho de ação, e assim por diante. Depois quando termina, é a mesma coisa ter o tempo todo ter jogado água nas costas de um pato. É a mesma coisa. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Amém. É desse jeito. Olha aqui, na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, o irmão Branham está dizendo o seguinte, parágrafo 85. Estamos nos últimos dias, onde a Bíblia nos exortou, muito mais quando virmos que se vai aproximando aquele dia, a amar uns aos outros com amor cristão, amor divino, para nos reunir em lugares celestiais em Cristo Jesus, e amar uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, quando tiverdes amor uns pelos outros. Permaneçam bem juntos. Amém, irmãos? Amém. Se o irmão, você pensa que ele está um tanto errado, ou a irmã diga, Senhor, não me importa, não me deixa jamais ter a raiz de amargura brotada. Tá vendo, irmão? Amém. Porque Satanás vai aproveitar disso. Satanás, ele aproveita de um pequeno sentimentozinho faccioso que você tem contra um irmão ou uma irmã. Ele pega aquela pontinha, uma pontinha. Aí ele diz o seguinte, não deixa, Senhor, que jamais eu tenha um pouquinho de raiz de amargura brotada, porque isso afetará e tirará o Cristo bem da minha vida. Esse ácido venenoso de malícia, inveja, rancor, que somente levará o Espírito Santo bem para longe de você. Isto o fará correr daqui do tabernáculo. Isto matará o Espírito de Deus,
ou o afastará para longe daqui, ferirá até seu pastor. Fará tudo. Eles estão vendo? Não façam isso. Ferirá até o pastor. Mas ferirá o pastor de quê? Que tipo de ferida? Doença? Vai ferir o pastor em que situação? Uma hemorragia? Uma doença? Alguma coisa assim? Não. Vai ferir o pastor no sentido espiritual. Vai fazer com que o pastor não tenha alimento para dar para a igreja. Vai fazer com que o pastor, o seu nível espiritual, chega tão baixo que a igreja ao ponto não chega de captar nada. Os irmãos estão entendendo, irmão? Não. Chegará um tempo que o pastor estará tão impedido com uma força maligna na igreja, de situação de membro com outro membro, que ele não achará porta nenhuma para poder entrar, para poder falar na doçura do Espírito Santo. Os irmãos estão entendendo, irmão? Amém. Aleluia. Vocês somente se tornem tanto mais unidos. Tomem a fivela como o irmão testificou. Põe a armadura. Aperte a fivela. Toda a armadura de Deus. Somente ponham-na e apertam-na completamente. Movam-se bem para perto uns dos outros. Amem uns aos outros. De qualquer forma. Fale bem uns dos outros. Digam coisas agradáveis uns dos outros. E então Deus os abençoará. Amém. Na mensagem A Igreja e Sua Condição, parágrafo 71. Vocês sabem, o primeiro pecado começou por uma pessoa haver se desviado somente por 1 minuto. Vejam bem, presta atenção. Ele está falando do pecado na terra, porque o pecado começou no céu. Quem está entendendo, irmãos? Amém. O pecado começou no céu, mas ele está falando do pecado na terra. Vou repetir. Vocês sabem, o primeiro pecado começou por uma pessoa haver se desviado somente por 1 minuto. Você sabia disso? A Bíblia diz assim: Eva se desviou somente por um momento para ouvir o que Satanás tinha a dizer, e ele pintou um quadro tão bonito para ela, até o ponto em que ela realmente pensou que aquilo fosse a verdade. E ela deu ouvido a ele. E a única coisa que o diabo deseja que você faça é somente que se desvie por alguns minutos sua atenção, e ele então pinta um quadro para você. Olha só que coisa. Olha só que coisa, irmão. Por isso que o irmão Branham diz: mantenha seus pensamentos centralizados no Calvário. Amém. Mantenha seus pensamentos continuamente centralizados no Calvário. Porque Satanás aproveita desses pensamentos que não estejam centralizados no Calvário. Ele pode pintar um quadro. Agora, olha aqui. Você sabe, irmão? Alguém diz: você sabe, irmão? Você sabe, irmã? E se eles fossem o tipo correto de pessoas, eles não fariam isso, eles não fizeram isso aqui. Você sabe? Ele pode fazer com que isso se torne um tão verdadeiro para você, até que isso se torne um fato verdadeiro, correto? Porém, você tem que lembrar: fofocaiada, mexerico, calúnia, isso tudo é do diabo. Os irmãos entendendo? Amém. Mesmo que aquele irmão esteja errado, mesmo que você saiba que tal ação o irmão cometeu, o seu dever não é dizer: ô irmão, você sabia o que o irmão fez? Não, o seu dever, diz a Bíblia, ore por aquele irmão. Amém, irmão? Amém. Ore por aquele irmão. Ore por aquela irmã. Ore por aquele pastor. O nosso dever não é sair dizendo os podres da pessoa. O profeta diz: se você não pode orar por seu irmão, então cale-se. Não é assim, irmãos? Amém. Então cale-se. Se você não pode orar. Às vezes nós sabemos, sim. Eu sei, você sabe. Às vezes você sabe de certos irmãos. Você sabe de certas irmãs. Você sabe que ela não está correta com Deus. Você sabe que ele não está correto com Deus. Você sabe que ele não está. Você não sabe que ele está. Agora, se eu não posso ajudar aquele irmão, eu vou ficar calado. Se eu não posso ajudar aquela irmã, eu vou ficar calada.
Os irmãos entenderam, irmãos? Amém. Se eu então não posso ajudá-lo com oração, se eu não posso ajudá-lo com isso e com aquilo outro, então eu calo. Eu devo me calar. Porque se nós então fazermos ao contrário, o que acontece? Nós estamos numa qualidade pior do que aquele que está sabendo, que nós estamos sabendo que está fazendo aquilo. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Amém. Você sabia disso? Você sabia disso? Pode haver uma mulher adúltera e uma mulher cristã que não é adúltera. Se ela é cristã e sabe como deve se portar, mas mete a praga na que é adúltera, mesmo que ela não seja adúltera, está sendo pior do que a adúltera. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Os irmãos estão entendendo? Amém. Mesmo que ela não seja adúltera, mas a ação dela é pior do que a adúltera. Os irmãos estão entendendo? Amém. Então o que acontece é o seguinte, diz aqui no parágrafo 71, isso é o diabo. Eu não me importo quão degradante eles são, quão longe eles têm se inclinado no pecado. É negócio seu pôr um braço ao redor deles e levantá-los pelo amor de Deus. Amém? Amém. Agora, vamos dar uma ressalva aqui. Evidentemente que existem pessoas que não quer que você coloque as mãos sobre ele. Ele não quer ser ajudado. Ela não quer ser ajudada. Os irmãos estão entendendo? Amém. Existem pessoas que às vezes entendem o seguinte, mas fulano de tal não ama. O pastor parece que não ama a gente. O irmão parece que não ama a gente. Vê a gente nessa condição, mas não ama a gente. Vê nós nessa condição, eu tô afastada, mas parece que não ama a gente. Presta bem atenção, irmãos. Presta bem atenção. A Bíblia diz que nós devemos amar uns aos outros. A Bíblia diz que nós devemos fazer visitas, não é assim que a Bíblia diz? Amém. Mas tem uma coisa, quando você faz uma visita, quando você tenta ajudar tal pessoa e ela não quer ser ajudada, isso não é sinal que você não ama, não. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Amém. Isso não é sinal de que você não ama, não. Existem pessoas que confundem muito o amor de Deus. Porque muitas vezes, quando você vai encontrar com uma pessoa que está afastada em pecado, e você então falou, irmão, olha, para você voltar para a comunhão, você tem que fazer isso, isso e isso. Se acertar nisso, e nisso, e nisso, e nisso. Eu não estou amando ele não, irmãos? Eu estou provando o meu amor por ele, que eu estou mostrando a realidade para ele. Em primeiro lugar, diz o profeta, você não pode amar uma pessoa se você não seja sincero com ele. Amém, irmão? Amém. Você tem que ser sincera com ela. Amém. Por que existem muitos filhos delinquentes? Muitas filhas delinquentes? Porque o pai não é sincero com a filha. O pai não é sincero com o filho. Não diz para ele a verdade. Fica camuflando. Fica panos quentes e assim por diante. É meu filho, é minha filha. Não, você tem que ser verdadeiro, tem que ser sincero. Amém, irmão? Amém. Aí você fala assim, ó, irmão, aí você volta de novo, aí você volta de novo. É porque ela não quer ser amada. Ele não quer ser amado. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Amém. Igual o senhor visitou e muitos Então, eles não querem, pessoas não querem. Então as pessoas confundem muito esse tipo de amor. Confundem muito. Outro dia recebi uma ligação de um membro. Pastor, você podia vir aqui em casa. Você podia vir aqui em casa fazer uma visita para mim. Não é da minha igreja. Não faz parte do meu companheirismo. Não faz parte da igreja nossa lá. Ele ligou para mim, eu estava em casa. É uma irmã. Pastor, você podia fazer uma visita aqui em casa e tal e tal. O pastor não vem aqui em casa, o pastor não faz visita nem nada, não vem aqui fazer uma visita e tal, tal, tal. Eu falei, é mesmo, irmã? Então, o senhor poderia vir aqui, tem eu e minha mãe e tal. O senhor podia fazer uma visita aqui para mim, porque meu pastor não vem, não faz visita e tal, e tal, e tal. Eu falei, tá bom, irmão, eu vou ver, vou orar. Aí eu fui pedir informação ao pastor dela. Fui pedir informação ao pastor delas,
o que elas eram na verdade. E o pastor falou coisas que elas não querem ser ajudadas. Eram pessoas que não querem ser ajudadas, pessoas que é pirracenta, pessoas que não querem conselho pastoral, pessoas que não aceitam correção, pessoas que não aceitam ser ajudadas pelo pastor. Os irmãos entenderam, irmãos? Amém. Então aí depois eu, para não falar assim, não vou, irmã. Eu fui só deixando para lá, deixando, até a pessoa esquecer. Porque se ela tem a natureza daquela maneira de agir com o ministério dela própria, para que serve a minha visita lá? Para que serve a minha visita lá? Os irmãos estão entendendo? Vai me arrumar é problema. Então de problema a gente tá cheio, tá querendo sair fora. Amém, irmão? Amém. Então, vem o irmão Brana e diz na mensagem a igreja e sua condição. Eu encontrei uma jovem dama outra noite embaixo em Swissport. Billy e eu saímos para um lugar para comprar um sanduíche depois do culto haver terminado. Uma linda mocinha chegou ali, provavelmente adolescente, ou possivelmente 20 ou algo como isso, bem vestida, e ela se assentou. Eu notei que ela continuava examinando de lado a lado dessa maneira, como se fosse preocupada ou esperando alguém. Eu somente continuei comendo. Depois de alguns minutos, uma senhora chegou e ela disse, como vai você? Falou com ela, falou com a moça. E eu conheço a senhora que era a irmã Davis, ali de baixo. E ela era uma outra senhora do Tabernáculo da Vida, e eu as conhecia. Bem, ela veio do outro lado e falou comigo, e se foi. Então a jovem assentada do outro lado, ela disse, irmão Brana, essa foi uma bela mensagem hoje à noite. Eu disse, como vai você, irmã? Eu disse, obrigado, muito obrigado. E eu disse, você é um membro do Tabernáculo da Vida? Ela disse, eu sou. Ela disse, você sabe, irmão Brana, eu poderia ter cantado no coral, porém eles fazem uma restrição ali embaixo. Ela disse, eu sou do tabernáculo. Ela disse, irmão Brana disse, você sabe? Ela disse, irmão Brana, você sabe, irmão Brana, eu poderia ter cantado no coral, porém eles fazem uma restrição ali embaixo. Ela disse, eu tive tantos anos de treinamento vocal e tudo, irmão Brana. Eu cantava solos e cantava certas coisas. Eu disse, porém eu não pude cantar, porque eles têm uma restrição, uma regra, que nenhuma mulher usando pintura pode cantar no coral. Eu disse, bem, irmã, louvado seja Deus por eles. Ela pensou que o irmão Brana ia apoiar. Ela pensou que o irmão Brana ia apoiar ela. Ô, coitadinha. Não, o irmão Brana disse, louvado seja Deus pelo Tabernáculo da Vida. Louvado seja Deus. Ela disse, bem, eu lhe digo, irmão Brana. Ela disse, eu sou uma cristã. Eu disse, então, irmã, vai para casa e lave seu rosto com tudo que você puder arranjar. Lave imediatamente, tira essa porcaria. Você quer dizer para mim que você permitiria tal coisa como essa, de usar um pouco dessa velha coisa na sua face? Eu louvo a Deus pelo Tabernáculo da Vida. Amém, irmão? Amém. Onde está o amor aí? Irmão Brana não amou ela, não? Amor. Amou ela ao ponto de dizer, faça isso, vai lá e lava imediatamente sua face pintada de Jezabel. Vai lá e pinte. Se ponha como uma cristã, ande decentemente, ande honestamente, se veste como uma cristã, arrume-se como uma cristã, fale como uma cristã, porte-se como uma cristã e você terá lugar. Amém, irmãos? Amém. Mas as pessoas não, o pastor não deixa eu fazer isso, o pastor não deixa. Irmãos, o pastor, ele tem um conhecimento dos membros quase igual ao conhecimento que ele tem com a família. Os irmãos entendem, irmãos? Amém. Ele sabe. Se ele tem discernimento, ele tem conhecimento, ele sabe a atitude, a coesão, a situação. Se ele é dirigido por Deus, amém? Amém. Então é isso. O que acontece hoje é que as igrejas hoje estão virando quase que clubinhos sociais. Clubinhos.
onde as pessoas têm ali seus grupinhos, onde eles terminam o culto, tem o grupinho A, termina o culto, tem o grupinho B, termina o culto, tem o grupinho C, e assim por diante. Já tem as suas próprias pessoas para ir no aniversário, já tem os seus próprios convidados, e assim por diante. Porque fulano não faz parte, porque já tem suas divisórias dentro da igreja. Não é todos que têm o comum acordo, não é todos. Quem está entendendo, irmão? Amém. Aí Satanás supre esse amor, desintegra esse amor. Você sabe como é que o amor está virando hoje? Como leite coalhado. Quem já viu leite coalhado? Hã? Quando o leite coalha, o que acontece, mano? Ele separa. Ele dissepa. Separa a água da massa. Ele começa a separar assim, ó, fica tudo separado. Vira água, leite. Quando tá o leite, tudo é normal. Tudo tá certinho, tá tudo ligado. Mas quando coalha, Guarda. Vira soro. vira o soro e depois o que acontece? Quebra. Quebra tudo aqui, fica tudo lascado, tudo quebrado. Tudo quebrado. Tudo quebrado. E lá no norte de Minas, quem gostava de muito soro e leite coalhado era porco. Vira uma porcaria a adoração. Vira uma porcaria o culto. Oh, Deus. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Amém. É? Então o irmão Branham está chamando a atenção. Seja um grupo dócil. O irmão Branham diz o seguinte, no parágrafo 80, Cristo é o mistério revelado. Ele disse, seja um grupo dócil. Seja um grupo dócil, não tenha nada a ver com nenhuma coisa mais. Permaneça bem amorosos e dóceis e amáveis uns para com os outros. Ore! Amém, irmãos? Amém. Permaneça com seu pastor. Ele é o pastor de ovelhas. Vocês dê ele respeito. Ele os guiará até o fim, porque ele é ordenado a Deus para fazer. Amém. Amém. Não formem grupinhos entre vocês. Não faça isso. Não faça isso. Não forme grupinhos. Permaneça bem uns com os outros. Unidos. Amém. Graças a Deus. Amemos uns aos outros, como ele nos amou. Amém. Então é isso, irmãos. Então é isso. Aí as pessoas esquecem. Eu fico assim observando. Tem pessoas que não me conhecem pessoalmente. Me conhecem através das redes sociais, nas pregações, no YouTube. Gente de longe, lá na África, lá na Paraíba, em outros estados. De vez em quando nós entramos em contato e fala assim para mim, ó, pastor Vanderlei, eu não esqueço do Senhor nas minhas orações. Na madrugada eu estou sempre orando pelo irmão. Nem me conhece. Graças a Deus. Fisicamente nem me conhece. Não é assim, irmãos? Amém. Amém. Um amor que a pessoa tem pelas pessoas. Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus. Vamos então ficar de pé, irmãos? Vamos agradecer a Deus. Na nossa igreja está acontecendo algo que surpreendeu aí. A minha esposa, ela é muito sentimental. Como é que fala? Sentimental.